Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao Menopausa Sem Medo. Aqui eu mostro estratégias para uma menopausa sem sintomas. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E hoje eu quero responder dúvidas de várias mulheres que me mandaram, mulheres que estão na menopausa, mulheres que estão preocupadas com a pele, com o cabelo, com a flacidez. E aí me perguntaram o seguinte: Catarina, eu estou na menopausa, eu estou tendo todos os sintomas de flacidez, a ruga começa a brotar, e eu sei que eu estou precisando de colágeno. E só que eu não gosto, algumas falaram, eu não gosto do sabor do colágeno, todo o colágeno que eu compro não me adaptei. E outras falaram, eu não tenho, é muito caro eu sustentar o colágeno para ficar tomando direto. Será que tem alguma estratégia? Será que tem alguma coisa que pode me ajudar a que eu não tenha que gastar dinheiro com colágeno para melhorar minha pele no meu dia a dia aí? Será que eu tenho que realmente usar o suplemento do colágeno ou será que na alimentação eu consigo melhorar o meu colágeno? Então é sobre isso, é respondendo essas perguntas aí de várias pessoas que me perguntaram, várias mulheres na menopausa, que a gente vai conversar. Será que tem jeito de eu não precisar tomar o colágeno? Será que só pela alimentação eu consigo melhorar? Então, vamos conversar sobre isso. Então, nós não vamos falar aqui sobre dieta específica, né? Mas nós vamos falar sobre a função aí do colágeno, se eu tenho como usar no meu dia a dia, na minha alimentação, sem precisar comprar, porque a gente sabe que no dia a dia, às vezes a gente não tem condições mesmo de ficar suplementando os suplementos, porque tem coisas que são caras e pesam sim no nosso orçamento, né? Então a gente precisa arrumar estratégias. E tem sim, então a resposta tem sim, como a gente no nosso dia a dia está melhorando aí as fontes, armando estratégias para melhorar aí o nosso colágeno sem precisar suplementar, né, se for o caso. Então eu vou dar várias dicas aí que você pode estar fazendo no seu dia a dia sem gastar dinheiro. E aí, vamos pensar aqui como é que a gente forma o colágeno. O colágeno, ele vem das proteínas que a gente come da dieta, que vai formar lá aminoácidos. E esses aminoácidos, então quando a gente come lá, por exemplo, várias proteínas, a gente tem vai formar um aminoácido lá, por exemplo, a prolina, a lisina. E aí esses aminoácidos, essas proteínas, elas vão ser transformadas, né? Elas vão formar aminoácidos e elas vão ser transformadas em um aminoácido mais ativo para formar o nosso colágeno. Então, por exemplo, a prolina, ela vai se formar hidroxiprolina e a lisina vai formar uma substância que chama-se hidroxilisina. E quem que faz essa transformação? É uma enzima. Mas, Catarina, o que é enzima? Enzima é um ativador, é uma coisa que vai transformar uma outra coisa. Então, vamos imaginar assim, eu preciso ligar o meu liquidificador na tomada, então eu liguei na tomada, então essa é a enzima, eu tô ligando ali, mas para dar o zoom no liquidificador, o barulho do liquidificador, fazer o liquidificador triturar ali aquela receita que eu estou fazendo,
eu preciso de um ativador, né? Que seria a corrente elétrica ali. Essa corrente elétrica seria os ativadores, né, que fazem isso, as vitaminas, os minerais, que são aí os cofatores aí para ativar a enzima. Então, a enzima ela vai transformar aquele alimento que eu coloquei no liquidificador numa sopa, num shake, né? Eu vou triturar, vou transformar aquele alimento. Então, a enzima é isso. E para ela fazer essa transformação, ela é dependente de cofatores, né? Que são várias vitaminas, vários minerais. Então, quando a gente pensa aí no colágeno, eu preciso dos aminoácidos, mas eu preciso também das vitaminas, dos minerais, né? E que essa enzima esteja aí funcionante. Então, para formar o nosso colágeno, nós vamos precisar, por exemplo, de vitamina C. Eu preciso de um bom estoque de vitamina C, de cobre, que é um mineral muito importante. Eu preciso, por exemplo, de ferro. Eu preciso estar bem de zinco, e o zinco é um mineral que a gente perde muito fácil, porque o zinco, ele é muito importante em várias reações. Então, às vezes a gente não consome quantidades necessárias de zinco e daí não sobra para formar o colágeno. Então a gente precisa estar bem atento com as fontes de zinco no nosso dia a dia. Assim como a gente precisa também do selênio, que é um mineral também muito importante, do silício, da vitamina A, né, do magnésio. Então a gente precisa de alguns desses nutrientes. E aí nós precisamos também do nosso GH. Na criança, a criança tem um GH legal, né? Porque ela tem fase de crescimento. Nós adultos já crescemos e aí o nosso GH já é mais baixo. Mas ele também é importante aí para o colágeno. E como que a gente melhora esse GH? Dormindo, o sono. Então a gente vai precisar dormir, quando a gente dorme bem, quando a gente tem uma noite boa, um sono de qualidade, a gente melhora o nosso GH, que vai ter uma ação lá no nosso colágeno também. E uma outra coisa que vai melhorar bastante aí o nosso colágeno é exercício. E exercício, você não precisa gastar dinheiro, né? Se você não tá em condições financeiras aí não muito boa, né? A situação financeira tá ruim, o dinheiro tá curto, eu posso fazer uma atividade física sem gastar dinheiro. Eu posso, por exemplo, ir num parque, fazer uma caminhada, nas ciclovias, eu posso correr, eu posso pular corda, eu posso subir degraus, eu posso ligar o YouTube lá, tem um monte, né, de exercícios grátis. Então, assim, eu posso fazer exercício sem gastar dinheiro. E o exercício vai ter uma ação muito interessante aí quando a gente pensa no colágeno da nossa pele. Até porque ele vai estimular aí a nossa formação de massa magra, né? E quanto melhor a minha massa magra, melhor o meu colágeno. Então, olha aí, ó, eu preciso dormir. Essa é uma das coisas. Eu preciso ter um sono de qualidade. Não adianta, por exemplo, é muito comum as pessoas gastarem muito dinheiro em suplementos carésimos, né, suplementos de colágeno, mas elas estão comendo errado, elas não estão dormindo, elas estão estressadas, elas não fazem atividade física, então eu não tenho o resultado que eu deveria ter aí, eu acabo gastando dinheiro à toa. E aí é muito comum falar assim, nossa, eu comprei tal suplemento, gastei dinheiro e não funcionou, mas porque a casa estava desregulada. Então eu preciso, se eu arrumar tudo, eu consigo melhorar demais o nosso colágeno. Então, bora lá, né, fazer exercício,
Se eu não estou dormindo, armar estratégias aí para dormir melhor, para ter uma noite boa. Então eu tenho que pensar aí, desde o acordar até o dormir, pensar na alimentação que eu tô comendo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que me entupo de café o dia inteiro, né, eu não vou ter um sono de qualidade, eu não vou dormir. Se eu sou uma pessoa que chego à noite, fico lá nas luzes, aquelas luzes claras, né, aquelas luzes brancas, eu fico assistindo filme de terror, filme de ação, fico até tarde, ou fico ali no WhatsApp, no meu celular o tempo todo, aquela luz ali vai fazer com que a sua melatonina caia, e aí eu não vou formar o colágeno que eu preciso, não vai acontecer, porque o sono, ele faz uma recuperação para o teu dia seguinte, ele coloca a casa em ordem, ele faz um faxinão. Então se eu não durmo, é como se entrasse uma pane, né, eu tô em uma pane elétrica lá dentro, e aí a coisa não acontece, não tem como eu formar o colágeno. Porque se tá numa emergência lá dentro, a máquina vai sempre acudir à emergência, mas não vai sobrar para o seu colágeno. O colágeno é uma coisa, se sobrar, eu jogo lá. Então, por isso que a gente tem que arrumar as outras coisas para que sobre esse colágeno e aí eu tenha resultado. Então, dormir, um sono de qualidade, exercício fundamental, e para isso a gente não gasta nada de dinheiro, né? Assim como a gente precisa estar bem dessas vitaminas e minerais e a parte proteica aí, né? A gente também precisa estar bem. E aí, quando a gente pensa aí no colágeno, então a gente tem aí tipos de colágeno, né? Então, por exemplo, nós temos o colágeno tipo 2, que ele vai estar presente nas nossas articulações, né? Então é muito comum na menopausa a gente ter dores, a gente ter lesão, né? Por conta da queda do nosso estrogênio. E aí nós precisamos melhorar o colágeno. À medida que eu vou melhorando o colágeno, eu vou tendo uma firmeza maior, uma proteção melhor nessa parte. Nessa parte de osso, de articulação, né? E aí a gente tem, por exemplo, o colágeno tipo 2, né? Onde que a gente consegue o colágeno tipo 2? Das cartilagens, né? Das cartilagens, por exemplo, do frango, da carne de boi, do peixe, do porco. Então, assim, esse colágeno tipo 2, ele vai estar presente nessas cartilagens. Então, o que eu posso pensar aí, né, em termos de cartilagem para os meus ossos? Eu posso fazer, por exemplo, aqueles caldo de osso, né, que com certeza vocês já ouviram falar do caldo do osso. Então a gente pode pegar, por exemplo, essas cartilagens, aquele tutano do boi, né? Como se fosse uma gelatininha que tá dentro lá do osso, né? Então eu posso pegar, tem o ossobuco, tem os ossos, né? Do boi, vai estar presente aí esse tutano. Eu posso, por exemplo, pegar aquela escama, a cartilagem lá do peixe, aquelas do frango, por exemplo, do pé da galinha, onde tem a cartilagem, né, do frango, eu posso estar cozinhando isso, do porco, né, do peixe, do frango, do boi. Então eu posso estar usando isso. Eu posso colocar numa panela e aí escolher qual deles que eu quero, colocar água, eu posso jogar uns temperinhos ali e deixar cozinhando em média aí umas 4 horas, se for o frango e o peixe. O boi já em torno de 6 horas eu deixo cozinhando. E aí eu posso colocar um pouquinho também de vinagre, eu posso pôr um pouquinho de vinagre ali na água para ajudar a soltar essa cartilagem. Então vai soltar mais, vai liberar mais essa cartilagem aí dos ossos. Aí eu cozinho isso tudo, aí eu passo numa peneira,
E aí eu posso colocar naquelas forminhas de gelo, e aí vai formar uns cubinhos, né, de gelo. E aí eu posso colocar num saquinho plástico, tiro o ar, né, e coloco as porçõezinhas lá no freezer. E aí eu vou usando esses cubinhos de gelo, por exemplo, numa sopa, num arroz, num legumes. Eu vou usando durante o dia aí esses cubinhos aí. É uma fonte assim maravilhosa de colágeno tipo 2 para as minhas articulações, que vai acontecendo essas dores. Então é muito comum na menopausa a gente ter muita lesão, né? Então as lesões vêm com tudo, justamente por conta da falta aí, porque vai desgastando. A gente não tem mais o estrogênio ali, digamos, para nos proteger, né? E aí a gente vai tendo esse gasto aí. Então, o colágeno tipo 2 vai ser interessante aí demais para melhorar tudo isso. Aí a gente tem que pensar, tá, Catarina, mas e o colágeno da nossa pele, do nosso cabelo, né? Esse colágeno aí, onde que como é que a gente consegue, né? Melhorar aí da nossa alimentação, aí do nosso dia a dia. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Um alimento que a gente pode assim como fonte no nosso dia a dia, fácil e barato, é a gelatina. A gelatina é uma fonte muito interessante aí de colágeno para a gente estar colocando aí no nosso dia a dia. Então, a gelatina a gente pode estar fazendo, por exemplo, aí colocando, por exemplo, num shake, consumindo gelatina no dia a dia, né? A gente pode, é uma forma de a gente estar melhorando aí a fonte de colágeno. Mas não vale aquela gelatina, por exemplo, cheia de química, corante, né? Porque ali vai ter muita química. Aí a gente não é interessante pro nosso corpo. Então, o que é interessante? Eu tá dando uma gelatina sem química. Então, o ideal seria aquelas branquinhas. Tem algumas da Ótker, Royal, que são branquinhas, que não tem química, conservante. Então, essas gelatinas aí que a gente deve dar preferência aí para estar usando aí no nosso dia a dia. E aí eu posso estar colocando num suco, posso estar tomando aí como suco mesmo durante o dia, né? Colocando num shake. E uma coisa que os estudos vêm mostrando que melhora a absorção dessa gelatina, melhorando a ativação desse colágeno mais ainda, é o mamão. O mamão, mas não é um mamão maduro, é um mamão verde. Então, quando eu associo o mamão verde com a gelatina, eu tenho uma melhor fonte de colágeno. E tem estudos mostrando que eu tenho um colágeno tão igual, assim, de qualidade, quanto aquele colágeno comprado. Aí o segredo aí é o mamão verde. Por que o mamão verde? Porque o que vai melhorar a absorção aí desse colágeno é a enzima que está presente no mamão. Então, quando eu uso o mamão verde associado com a gelatina, eu tenho um colágeno excelente e barato. E aí, além disso, o mamão ele vai ter vitamina A. E a vitamina A é um nutriente, um antioxidante aí responsável em melhorar também a absorção do nosso colágeno. Então eu posso estar colocando aí no meu dia a dia, né? Comendo mamão com gelatina. Mas Catarina, como que eu vou, né, comer o mamão aí com a gelatina? Como que eu faço? Porque mamão verde, né? Estranho. E é muito fácil. O que a gente pode estar pensando em fazer? Vamos pensar em um shake que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, colocar lá no liquidificador água, aí dissolve lá a gelatina, a gente coloca o mamão ali, o mamão verde. Aí a gente pode também, se pode colocar, por exemplo, uma colher de aveia, porque a aveia, ela tem muito silício, e o silício é um outro nutriente legal aí para melhorar aí o nosso colágeno.
Então eu joguei isso tudo no liquidificador, bati, aí posso jogar ali uns cubos de gelo, agora no verão, para ficar geladinho. E aí eu vou tomando esse suco verde aí com mamão, a gelatina e a aveia, vai me saciar, vai me dar um colágeno de excelente qualidade. Eu posso, por exemplo, pegar esse shake aí e tomar, por exemplo, à noite como ceia antes de dormir, ou eu posso tomar de manhã, em jejum, quando eu acordar. Então é uma forma aí legal da gente estar colocando um colágeno de qualidade aí e fácil. E aí, quando a gente pensa aí nos cofatores, né, nos nutrientes aí que a gente precisa para a gente estar formando aí o colágeno, a gente precisa de cobre, né, mas aí aonde que a gente vai arrumar, quais as fontes, né, que tem cobre? Então, por exemplo, no frango a gente tem cobre, por exemplo, no fígado de boi a gente tem cobre, no cacau, naquele chocolate 70%, eu posso estar jogando um chocolatinho ao longo aí da minha refeição, as nozes, os grãos, vão ter cobre. Então a gente pode estar colocando aí essas fontes no dia a dia aí da nossa alimentação. Assim como fontes de ferro, que é muito importante também aí para a síntese, né, para melhorar aí o nosso colágeno. E o ferro a gente vai ter lá nos grãos, né? Só não esquecer que todo grão que a gente vai fazer, é importante que a gente deixe ele de molho ali 6, 8 horas, vá trocando a água e aí cozinha com uma água limpa, para a gente tirar os compostos ali que não são interessantes, para a gente ter uma melhor absorção dos nutrientes. Então, o feijão, ele tem ferro. Quando eu faço isso, deixo de molho, troco a água, eu melhoro a biodisponibilidade desse ferro. Assim como, por exemplo, a gente vai ter ferro, por exemplo, nas carnes vermelhas, nos vegetais verdes, por exemplo, nos ovos, né? Tudo isso vai ter ferro que a gente pode estar colocando aí na nossa alimentação. E a gente também tem o selênio. O selênio é excelente também, a fonte assim importante aí das castanhas, nozes, amêndoas, que a gente pode estar jogando aí na alimentação. Então, por exemplo, no lanche, eu peguei uma fruta rica em vitamina C e uma castanha, por exemplo, ali para estar comendo. Então, eu vou dando fonte ao longo do dia para que eu tenha matéria-prima para ativar lá o nosso colágeno, assim como fontes de zinco, que é muito importante. A gente vai conseguir, por exemplo, nos frutos do mar, na carne vermelha, no grão de bico. Aí a gente vai ter fontes aí nos alimentos integrais, né? A gente vai ter fonte aí de zinco. E a gente precisa também do magnésio, que é importante. Aí a gente vai encontrar, por exemplo, nas folhas verdes vai ter magnésio. Tudo que é verde, né, que a gente coloca no prato, a gente tem magnésio. No grão de bico, a gente tem magnésio. Então a gente pode estar aí colocando. E uma outra fonte importante é a vitamina A. Né? Então, a vitamina A, nós vamos encontrar a vitamina A, a gente tem a vitamina A que vem lá do animal, né? Então, nas carnes, né? Nos peixes, nos ovos. E também a gente tem a vitamina A que vem dos carotenoides, que são os alimentos amarelados. Então, por exemplo, o mamão, como eu falei, para a gente estar melhorando aí a parte enzimática, a parte da absorção ali da gelatina, a manga, tudo que for abóbora, né, a cenoura, os alimentos avermelhados, né? Então, tudo que for vermelho também vai ter aí o licopeno, que vai formar também esse beta-caroteno, que vai formar lá a vitamina A. E a vitamina C. A vitamina C, ela é fundamental também aí quando a gente pensa no colágeno. Então, por exemplo, hoje em dia a gente percebe, assim, nos exames, nos nossos pacientes de consultório, que a maioria das pessoas tem uma deficiência muito grande em vitamina C.
né? Não tem, porque a vitamina C ela tem uma meia-vida. Então não adianta, por exemplo, aí eu comi só de manhã. Não é que não adianta, adianta. Mas à tarde já acabou o estoque, ela não fica ali. Então eu tenho que estar colocando em todas as minhas refeições que eu fizer, eu tenho que estar colocando fontes ali de vitamina C, né, no meu dia a dia, para que eu mantenha esse nível aí na minha corrente sanguínea de vitamina C. Então é muito comum a gente encontrar assim a vitamina C lá no chinelo. E a vitamina C ela é muito importante para várias reações, né? Então a gente precisa, e uma das coisas é o nosso colágeno. Então a gente vai encontrar, por exemplo, no limão, na laranja, nos vegetais verdes, no brócolis, por exemplo, um alimento fácil, barato, é a salsinha, a acerola, aquelas mexericas, né? O abacaxi, morango, tudo isso tem vitamina C. Então é interessante, de repente, acordar de manhã e já tomar aí um sucão de acerola, por exemplo. Eu posso comprar, inclusive, aquelas polpas congeladas e aí deixar ali à noite na geladeira, aí corto ali, não precisa nem bater no liquidificador, nada. Eu corto e daí coloco num copo, misturo água e tomo de manhã um copão ali de vitamina C com muita qualidade, né? Então eu vou estar dando esse nutriente para estar aí atingindo tudo que precisa, né? Porque a vitamina C, ela é reciclada para várias coisas. E na menopausa a gente precisa demais da vitamina C, né? E uma das coisas é para a formação aí do nosso colágeno, que cai na menopausa, né? Que nós viramos no giraia e com um monte de sintomas. Então a gente precisa estar bem aí com todos esses nutrientes. Então vamos investir aí na vitamina C, né? Então vamos melhorar aí a vitamina C. E um outro que também não pode faltar é o silício, né? O silício ele faz parte lá também da estrutura lá da elastina, do nosso colágeno. Então, a gente também precisa aí tá bem aí com o silício, né? Então, ele vai ajudar na firmeza da pele, na elasticidade da nossa pele, né? E ajuda também lá a combater o envelhecimento que vai acontecendo aí da nossa pele. E aí, onde que a gente pode estar colocando na nossa alimentação? Broto de alfafa, tem silício, a beterraba, que às vezes a gente não dá nada para ela, a beterraba é excelente, arroz integral, aveia excelente, que a gente pode estar jogando aí nos shakes, chá de cavalinha excelente. Então olha quanta coisa aí que a gente pode estar usando aí para melhorar o nosso colágeno. Então vocês viram que não é difícil a gente estar melhorando o nosso colágeno aí do nosso dia a dia aí na menopausa sem precisar gastar dinheiro com suplemento. É claro que se eu quiser gastar com suplemento, tranquilo, porque muita gente não tem tempo, né? Precisa de alguma coisa fácil, rápido. O suplemento com certeza ele vai ajudar aí, mas eu não tenho condições, ou eu não gosto, ou não tô a fim de comprar, eu posso perfeitamente melhorar o meu colágeno da minha pele com estratégias, né? Colocando essas fontes aí no meu dia a dia, melhorando as fontes de aminoácidos aí, de boa, melhorando aí para que a minha pele não dê aquele, né? Aquele desmorone, né? Simplesmente cai da noite pro dia. Mas para tudo funcionar, eu preciso melhorar a qualidade do que eu tô comendo, eu preciso dormir bem, eu preciso que tudo aqui esteja em harmonia para que as coisas aconteçam. Porque se faltar nutriente, a máquina não vai priorizar o seu colágeno, ela vai priorizar a emergência. Então é importante a gente estar com um bom estoque aí de proteínas, de vitaminas e de minerais. E aí dormindo bem, fazendo exercício e uma boa hidratação vai ajudar bastante aí. Então fica as dicas aí, me conta se você gostou dessas dicas para você estar aplicando aí no seu dia a dia. Um beijo para vocês. Beijo.